fusão, filmando a confusão. Sol, calor, nada melhor do que tomar uma cervejinha, certo? Para muitos, cerveja tradicional é o que salva, mas para poucos, cerveja especial tá na moda. E nós vamos conversar com o Edson Nunes, do bar do Edinho, e nós vamos falar sobre cerveja e vocês vão conferir isso agora, aqui no Fusão. Bom, pessoal, estou aqui com o Edinho, que gosta de uma cerveja especial, tem um bar aqui no Santo Antônio, trabalha com cervejas tradicionais. E eu quero saber de você, Edinho, por que que as pessoas estão começando a beber mais cerveja especial do que a cerveja tradicional? Boa tarde, Bote, boa tarde meus amigos do programa Fusão. Primeiro eu quero te falar o seguinte, eu estou te servindo essa cerveja, que é uma cerveja que não vou falar agora, vamos deixar para um próximo momento. É um clebismo total, daqui a pouco vocês vão saber sobre essa cerveja. Né? O que acontece muito com a gente hoje em dia é o seguinte, hoje a cultura de cervejas especiais ou artesanais virou um mote que está incomodando os grandes. O meu público hoje, cerca de 70% a 75% dele, é um público exigente, é um público que não gosta da pamonha engarrafada. É um público que hoje só bebe cervejas de qualidade, cervejas especiais. Então o meu pequeno estabelecimento hoje não é uma referência em Belo Horizonte, porque nós temos vários locais, vários bares que têm essa cultura cervejeira. Mas aos poucos nós estamos colocando aqui e hoje eu te garanto, Bud, que o meu movimento, a minha venda é de cerca de 80% do que eu faturo é em cima de cervejas especiais e não das pamonhas engarrafadas. Geralmente as cervejas tradicionais requer aqueles famosos tiragostos. As cervejas especiais requer um tiragosto especial, certo? Hoje em dia você tem uma cultura, você tem vários blogs, vários sites. Aqui em Belo Horizonte mesmo a gente tem pessoas como o Rodrigo Lemos, o Luizão, o Luiz Otávio lá do Adriano, que te dão aulas de harmonização. Então, se você quer harmonizar, dependendo do estilo da cerveja, uma cerveja mais encorpada requer uma carne mais contundente, mais forte. E nós temos hoje, por exemplo, você pegar uma cerveja stout, eu gosto muito da Young's, que é uma inglesa, combina até com chocolate. Vamos falar da Vals. Nós temos a Vals Petróleo. Experimente um dia tomar uma Vals Petróleo e harmonizar com a torta de limão para você ver, por exemplo. Fica sensacional. Então, assim, você tem que conhecer um pouco da cerveja, estudar um pouco de cerveja e procure saber. Você vai ter dicas de harmonização pela web, com amigos, que você vai ver que realmente não tem o negócio do vinho. A cerveja é a mesma coisa. O que faltava era ter essa cultura, que as grandes empresas nunca nos deixaram ter essa cultura cervejeira de qualidade. A pessoa nunca deve sair da pamonha engarrafada direto para uma IPA, uma India Pale Ale, tá? Porque aí a questão do IBU, que é o amargor, o teor alcoólico, hoje não me interessa tanto, mas... Então se a pessoa sai de uma pamonha engarrafada e vai tomar uma cerveja muito mais forte, ela vai assustar. Você sai de uma cerveja que tem cerca de 47, 49% de cereais não maltados, isso inclui milho e etc., arroz e caralho, e vai para uma que é puro malte. Essa cerveja verdinha da Estrela Vermelha, tem uma ali atrás, é o primeiro passo, eu aconselharia como primeiro passo. E depois você vai ter que experimentar, são 120 tipos de cerveja. Durante 500 anos, o brasileiro ficou nessa história de que existe só a Pilsen, que inclusive é errado. Essa cerveja das grandes marcas aí não são Pilsen. Ah, interessante isso aí. Elas não são Pilsen, elas são American Lager. É completamente diferente, tá? Aí quando você sai da pamonha e começa a tomar uma puro malte, você começa a ver a diferença disso. Hoje, particularmente, eu sou da turma do amargor, eu sou da turma da cerveja bem lupulada, com IBU alto, eu gosto das amargas. Mas você vai acabar achando
aquela cerveja que melhor vai lhe cair, que melhor vai lhe agradar. Nós temos um mestre cervejeiro aqui atrás da gente ali, com um bonezinho ali da Alemanha. Esse é o cara, galera, esse é o cara, sabe tudo sobre cervejas, tudo, os ingredientes e tal. Como é que é feita a cerveja, quais são os ingredientes assim, que não pode faltar na cerveja. O que a cerveja especial usa e o que a cerveja tradicional não usa, né? Na verdade, a cerveja puro malte, aquela que respeita a Reinheitsgebot, né, que é a lei de pureza definida na Alemanha, ela tem que ter apenas 4 ingredientes. Essa cerveja tem que ter água, malte, lúpulo e a levedura, o fermento. Fora desses 4 elementos, já não é uma cerveja que está dentro da lei de pureza alemã. No entanto, existe uma diversidade muito grande de tipos, de sabores, de cores. Esse universo ele é infinito, porque os outros países que não seguem necessariamente a lei de pureza alemã começaram a agregar à cerveja alguns adjuntos, trazendo características especiais, sabores e aromas específicos. Então esse é um universo infinito, né? Onde se permite, a criatividade do mestre cervejeiro permite tudo, menos colocar milho. O milho, a pamonha não pode acontecer, né? Eu vou dizer o seguinte, essas cervejas que a gente toma aí, que o Edinho chama de pamonha engarrafada, você pode dar qualquer nome para esse líquido refrescante, menos cerveja. Falar que é cerveja realmente aí complica. A questão do IBU, a questão do amargor da cerveja é uma quebra de paradigma. Então você está acostumado com a cerveja aguada. Por que os fabricantes tradicionais das cervejas, chamadas de pamonha engarrafada pelo Edinho, produzem cervejas pouco amargas? Porque o lúpulo é muito caro. Ele é importado. E ele só é produzido lá no Paralelo 45, é importado em dólar. Então, quanto menos amarga, menos lúpulo. E quanto menos lúpulo, menor o preço. Então, as cervejas que nós estamos acostumadas aí, tradicionais no mercado aí de baixo custo, ela não utiliza o malte, por quê? Porque o malte custa caro. Não utiliza o lúpulo, por quê? Porque o lúpulo custa caro. Então, diminui a quantidade de lúpulo, substitui o malte pelo milho, faz uma cerveja de custo baixo, que você é obrigado a tomar estupidamente gelada. Por que você toma estupidamente gelada? Para você eliminar aquilo que a gente chama de off-flavor. O que é o off-flavor? São os aromas desagradáveis que exalam de uma cerveja que possui adjuntos que não os tradicionais que você precisa utilizar. Então você pega uma cerveja, por exemplo, com muito milho, você vai sentir, por exemplo, um cheiro forte de vegetal cozido, que a gente chama de DMS. Te incomoda um pouco. Uma cerveja dessas baratinhas, quente, é impossível você tomar. Já uma cerveja puro malte como essa, olha quanto tempo essa cerveja está no copo, desde quando você começou a matéria. Essa cerveja já está numa temperatura que, para aquelas que você precisa tomar estupidamente gelada, já estaria em choque e você não conseguiria mais tomar. No entanto, ela está mantendo todas as suas características. Por quê? Por causa da pureza. Acabou o João Clebismo e agora nós vamos falar sobre a cerveja aqui da Katzenbier, junto com o bar do Edinho, que transformou numa cerveja sensacional que nós estamos bebendo aqui agora. E quem vai falar dessa cerveja aqui? Primeiro, lógico, o Edinho, que vai contar essa história, como tudo aconteceu, Edinho. Isso foi porque é fanatismo com a cerveja especial? Como é que é? Não, Butch, a verdade é o seguinte, como o Arruda falou tão bem, a partir do momento que você esquece da pamonha engarrafada, você começa a ficar seletivo, mais exigente. E pelo fato de gostar das cervejas especiais, eu sempre tive a ideia de ter uma cerveja do meu bar. Teve alguma edição especial do outro amigo meu da Tríade, que fez uma stout com edição especial do bar do Edinho. Mas aí eu conheci o Arruda através da minha cunhada e ele me presenteou com uma Pale Ale dele. Eu não conhecia-o pessoalmente, experimentei, gostei, fiz um comentário lá no Facebook. Pedi à minha cunhada que comentasse com a Arruda, agradecesse o presente e o tanto que a cerveja era boa. Aí, através dessa amizade, um dia ele me manda uma mensagem assim, Edinho, eu quero ir ao seu bar pra gente conversar e quero levar uma Black IPA nossa pra gente degustar aí junto e conversar. Eu disse, pô, será um prazer recebê-lo. Aí veio o Allen, que é o filho dele, que é o mestre cervejeiro, e nessa tarde de sábado, foi um fim de tarde, início de noite de sábado, surgiu a ideia, por que não fazer uma parceria da Katzenbier com o bar do Edinho? Foi 5 minutos de conversa, nós fechamos qual que era
o estilo. Eu falei assim, eu quero até o IBU acima do que é o da IPA, extrapolou uns 5,7% do IBU. E aí hoje é um prazer, é uma satisfação para mim ter uma garrafa onde está escrito Bar do Edinho, IPA, Catsembia, que é a nossa parceira. Bacana demais, cara. Então, olha, eu só tenho que brindar com vocês aqui, parabenizar vocês dois aí pela essa iniciativa. Cerveja sensacional, muito boa. Vale a pena vocês virem aqui no Bar do Edinho, no Santo Antônio. Não vou falar a rua, descubra no Google. E, galera, tchim-tchim. Shows, festa, som, mil cenas pra mostrar. Diversão, galera vai pro ar. Interação,